Bom, nós recebemos 8 aves, 2 vindas do Parque das Aves e 6 vindas da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Elas chegaram no dia 2 de maio, iniciaram a reabilitação, porque são aves que nasceram sob cuidados humanos. Então a gente faz um trabalho de reconhecimento de predadores, treinamento alimentar, observação de voo e comportamental. Depois de todas essas análises, cada indivíduo, para saber se realmente o animal está apto ou não para soltura. Esses animais, quando chegam aqui, eles recebem uma combinação de cores de anilhas, né? E aí essa combinação de cores de anilhas permite com que esses animais sejam identificados à distância, claro, usando o binóculo. E além disso, tem um corte na pena da cauda também que permite visualizar esse animal à distância. Mas uma coisa muito importante são os transmissores que são colocados nesses animais, que permitem que vocês façam a localização deles com a antena, né, Ale? Exato, pá. A gente consegue, um mês antes da soltura, a gente faz a instalação desses transmissores de localização. Então eles são via rádio, então a gente faz um trabalho com a equipe após soltura, de campo mesmo, subindo e descendo o morro, através da indicação do receptor e da antena. E também no monitoramento, a gente infelizmente tem predações que fazem parte da cadeia alimentar quando o bicho é solto, mas uma das coisas importantes também, pelos aprendizados das predações, a gente conseguiu inserir um animal novo para o treino de reconhecimento de predadores, que foi o macaco. A gente teve uma predação quando a gente fazia soltura na Serra do Mar, e aí esse indivíduo, a gente descobriu que tinha sido predado por um macaco, que na verdade é mais um oportunismo, o macaco ou pela curiosidade, um macaco prego, ou porque vai acessar o alimento que a jacutinga estava, que foi o que aconteceu, ela estava num cacho de Jussara, provavelmente o macaco pulou em cima, ela não percebeu, e ele acabou ferindo o animal e ele acabou vindo a óbito. E aí a gente inseriu no grupo seguinte, de 2019, esse treinamento para reconhecer os macacos. E no mesmo ano a gente conseguiu fazer uma filmagem do monitoramento que mostra realmente a eficácia para esse reconhecimento de predador. Porque esse indivíduo já sabia o que era um macaco, então na aproximação ele já ficou atento, vigilante. Faz toda a diferença, né? Mas isso tudo só é possível, Ale, porque quantos bichos já foram liberados aqui? Aqui a gente já conseguiu liberar 50 jacutingas na Serra da Mantiqueira. Então foi muito aprendizado, né, ao longo desse tempo. Estamos aqui hoje para acompanhar a reintrodução das jacutingas, algumas delas vindas do Parque das Aves, que foram recebidas aqui no viveiro de aclimatação. E estão trabalhando com a equipe do projeto Jacutinga da SAV Brasil. Hoje a gente vai fazer um tipo de liberação que a gente chama de liberação branda, que é soft release. Explica para o pessoal direitinho o que significa isso, como funciona. Bom, sobre o soft release, na verdade, essa soltura branda que a Paloma comentou, na verdade, os indivíduos, eles saem do viveiro quando eles se sentirem à vontade. Se eles quiserem também. Se eles quiserem. Então, a gente faz a abertura da janela do viveiro. A gente coloca um bambu pro lado de fora para incentivar o animal a começar a explorar esse ambiente, sair no tempo dele. Às vezes ele sai, às vezes ele volta. E aí a gente fica lá na expectativa, vai, não vai. E aí acontece o primeiro voo. E aí a gente fica super animado. A gente chora. Já começa, exatamente. E aí a gente já começa a acompanhar esse indivíduo a partir do momento que ele sai do viveiro. Então pode durar 1 dia, 2 dias, aí a gente faz a abertura do viveiro. Por volta das 3 da tarde a gente fecha a janela. Por quê? Porque quem ficou dentro do viveiro vai dormir ali protegido, então a gente tem que deixar fechado para evitar que tenha entrada de algum predador durante a noite. E aí no dia seguinte a gente faz a abertura novamente, até que todos os indivíduos saiam. A partir do momento que esse animal está indo para uma reintrodução, ele tem que entender que ali depende muitas coisas dependem da sobrevivência, né? Tudo, na verdade, depende da sobrevivência. Então, sair ou não requer uma certa cautela, né? Então, isso é importante. Acho que isso diz muito também do treinamento que é feito com esses bichos, né? Exatamente. A Aline chegou aqui super cedo com a equipe de campo, né? Para tentar localizar aqui na área onde os animais são liberados, alguns dos animais liberados ontem. E eles conseguem saber quem são esses animais
pelas anilhas coloridas, né, que os animais têm, então com binóculo eles conseguem identificar quem é quem, e pelos cortes nas penas da cauda. Então aí encontram esses bichos e daí usam esse equipamento para confirmar quem são os animais. Então, no processo de reabilitação, a gente instala em cada indivíduo um radiotransmissor que emite um sinal de VHF. E aí, cada animal tem o seu número de identificação da sintonia desse radiotransmissor e com essa antena a gente consegue captar esse sinal. Então aqui nesse equipamento a gente consegue monitorar cada indivíduo e a gente insere aqui qual que é o número do seu radiotransmissor, cada um por vez, e aí a gente direciona a antena para os locais, fazendo uma varredura na floresta até a gente conseguir captar um sinal. Aqui, ó, cada bicho dos grupos que são liberados, então esse de agora é o grupo 9, cada animal tem uma frequência e uma sintonia. Essa antena, ela funciona assim, a gente ao ligar e direcionar para os possíveis locais onde o animal está localizado, ele vai emitindo um som que é onde a gente consegue identificar se o animal está próximo ou não. Como aqui a gente já está vendo uma movimentação... Vocês já tinham uma suspeita de alguns animais, né? Pelo que vocês viram. Aí a partir dessa frequência, a gente consegue confirmar se o animal está aqui na área ou não. E assim a gente vai fazendo para cada indivíduo, fazendo essa inspeção diariamente na floresta. E aí quando o animal não está próximo, a gente escuta um barulho, um bip diferente, que é o que a gente consegue distinguir se a distância dele, se ele está próximo, se ele está na área ou se ele não está. Aquele animal, a partir do momento que a gente conseguiu pegar o sinal dele, aí a gente olha com binóculos para identificar aquelas características que a Paloma mencionou, que é a cor da anilha, que identifica cada indivíduo, e o corte na cauda. Aí a partir desse momento a gente faz uma observação de 1 hora de todos os comportamentos do animal. Esse radiotransmissor ele não excede mais do que 5% do peso corporal do animal, então ele não prejudica os comportamentos, a movimentação do animal. A gente instala esse radiotransmissor como uma mochila nas costas. Essa antena ela fica numa posição caudal, então ela fica para trás do animal, não atrapalha os comportamentos, então o animal consegue fazer a cópula, consegue se movimentar na copa das árvores. Isso é muito legal, porque a gente quer justamente que os animais possam se reproduzir, né? Para gerar descendentes, deixar aí nesse ambiente. Não é só eles, né? Tem que ser eles e os filhotes deles, né? Então a ideia é justamente essa. Então, muito legal todas essas considerações, né? Que mostram a seriedade em termos do monitoramento posterior e da preocupação com o bem-estar dos animais que são liberados aqui também. A gente faz um trabalho com a equipe após soltura, de campo mesmo, subindo e descendo o morro, através da indicação do receptor e da antena. E aí, através disso, a gente consegue fazer registros incríveis dos animais, por exemplo, para ver se realmente eles estão bem adaptados, ficando na copa das árvores, o que eles estão comendo, né? Qual o tipo de alimento, se eles encontraram os pares, se tem algum animal pareado com outro indivíduo, até de outras solturas, porque a gente realiza solturas desde 2016. Então isso já aconteceu, é até frequente, inclusive a Mimi, que foi solta também, a primeira jacutinga solta do Parque das Aves, em 2018, ela pareou com um macho, o Saci do Zoo de São Paulo, e foi solta em 2019, então acontecem esses encontros que são muito legais. Inclusive a Mimi foi o primeiro indivíduo que a gente fez o registro, que acasalou, pariu, fez um ninho e a gente teve um vestígio de nascimento o ano passado. A gente acabou de achar uma jacutinga aqui, veio voando. Ela tá ali, ó, no alto daquele galho. A nossa suspeita é que seja um macho, que é recém-liberado ontem, o ameixa. Que inclusive é do Parque das Aves. Que é do Parque das Aves. Ontem, no final do dia, a gente conseguiu ver a movimentação do ameixa nessa região. Aqui a gente já tá na frutificação da palmeira jussara. Então já tem vários frutos aqui nessa área. Pode ser que ele esteja procurando. Vamos ver se é ele? Vamos. Então, ó, a sintonia do ameixa já tá aqui. E a gente vai colocar essa sintonia dele aqui pra confirmar se é ele que tá aqui na área. Ó. Tem um bip. A gente tem que treinar bastante o ouvido. E a gente pode se aproximar mais do bicho.
Conforme a gente vai se aproximando, a ideia é que o bip, o som do bip vai ficando mais alto. Isso é muito, dá muito orgulho, né? Para todos nós, né, Ale? Isso é muito legal. Explicar um pouquinho melhor para as pessoas como funciona esse processo. Esses animais passaram quase 2 meses por um período de testes, para justamente as pessoas terem um pouquinho um entendimento melhor do que é ser aprovado ou não ser aprovado para ser reintroduzido aqui. Um dos animais que veio do Parque das Aves nesse momento, carinhosamente apelidado de Tingão, né, de Tingo, e daí a gente chamou ele de Tingão, mas eu falo até carinhosamente porque o Tingo tem uma história bem particular. Ele foi um animal que teve condições clínicas um pouco desfavoráveis, né, desde o nascimento. Por esse motivo a gente achou que ele tinha menos chances, e a gente num consenso entendeu que valeria a pena tentar trazê-lo para cá, para ele passar por esses testes, para a gente ver se ele tinha essa chance de ser liberado ou não. Como ele não foi aprovado nos testes, a gente acha uma oportunidade importante de esclarecer para as pessoas isso, né? Ele tem inclusive um porte menor, né, do que o Ameixa, que é irmão dele, chegou aqui com uma diferença de quase meio quilo, né? Ganhou peso, né, no período em que ficou aqui, mas também é um animal que tem algumas condições comportamentais que desfavoreceram. Esses indivíduos, a partir do momento que eles chegam aqui, eles são avaliados no comportamento, são avaliados no voo, tem avaliação de sociabilidade, tem avaliação do uso do extrato dentro do viveiro, se ele fica mais no extrato superior ou inferior, tem o treinamento alimentar e o treinamento para reconhecimento de predadores. O Tingo, ele foi muito bem no teste de voo, ele voa muito bem. Ele foi bem no teste alimentar, aceitou muito bem os alimentos, respondeu bem também ao treinamento de reconhecimento de predadores. Porém, o uso do extrato foi uma das coisas principais que levou à reprovação do Tingo, do Tingão, porque ele utilizava muito mais o extrato inferior e se aproximava muito da equipe que fazia a observação ali durante esse período de reabilitação. E nesse caso, esses indivíduos que se aproximam muito de pessoas acabam correndo um risco muito grande na soltura, porque ele se aproximando de humanos pode ser caçado ou pode ser vítima de um animal doméstico também. Se ele fica muito próximo do chão, ele também pode ser mais facilmente predado por um animal silvestre. E a parte da sociabilidade também acabou sendo um fator de reprovação do Tingo, porque ele tinha mais sociabilidade com as pessoas do que com as jacutingas dentro do viveiro. E é muito importante que ele tenha essa sociabilidade com as jacutingas, porque é isso que vai futuramente garantir que ele vá acasalar, vai encontrar um par, uma fêmea e perpetuar a espécie aqui em São Francisco. A gente encaminha os indivíduos aqui para o projeto desde 2017, a gente percebeu uma diferença de comportamento ao longo desses tempos nos animais que vêm do Parque das Aves. Então, num primeiro momento, os animais usavam muito mais o extrato inferior. A gente fez umas mudanças simples de manejo no Parque das Aves, muitas recomendações que o projeto mesmo trouxe pra gente, de todos os animais receberem comedouros na parte superior, então não se alimentarem mais no chão, e os animais só são contidos quando precisam fazer um exame veterinário ou quando precisam vir para cá no chão. Isso faz com que os animais entendam que o chão não é um local seguro. Isso mudou muito ao longo dos tempos, né? Então, porque sempre que a gente libera os bichos aqui no viveiro, quando eles chegam, os bichos do Parque das Aves vão sempre para cima. Com o Tingo aconteceu isso um pouco no dia que a gente liberou, mas diferente dos outros indivíduos do parque que vieram. E isso é um demonstrativo, também um complemento, né? Algo diferente do que vinha acontecendo nos últimos tempos, Sem dúvida, isso faz toda a diferença. O voo do indivíduo, quando você solta, ele já se aclimata muito mais rápido dentro do viveiro, porque ele quer evitar o contato com as pessoas. Então isso é um diferencial que a gente percebe muito nas aves do parque, inclusive dando exemplo dos indivíduos que foram enviados o ano passado. Eles foram os primeiros a saírem do viveiro no dia da soltura e já começaram a voar para o alto, já foram se deslocando e a equipe acompanhando e cada vez os animais indo mais para o alto. E o mais incrível também foi a facilidade dos indivíduos em encontrarem os alimentos, porque como eles voam muito bem, no mesmo dia da soltura, todas encontraram cachos de palmito jussara.
E o que acontece quando um animal não é aprovado, né, para ser reintroduzido? Isso primeiro mostra o rigor do projeto, né, de se preocupar com o bem-estar dos indivíduos e trazer essa chance de serem reintroduzidos para indivíduos que de fato têm chance de ter uma taxa de sobrevivência muito maior, né? Então a ideia é justamente aumentar cada vez mais esse rigor para os indivíduos que vão ser liberados tenham grandes chances de sobrevivência. E quem de fato não pode ser reintroduzido, esse animal é destinado para uma outra instituição, atendendo aí o studbook da espécie, né? E ele tem um outro papel para cumprir, né? Seja um animal embaixador, nesses casos onde esse animal acaba tendo uma sociabilidade maior com pessoas, então ele pode estar dentro de um recinto de imersão ou um próprio recinto numa área de visitação para as pessoas conhecerem a espécie, se encantarem com a sua história e aderirem à causa, entenderem o que a jacutinga representa para a Mata Atlântica, o quanto a jacutinga está ameaçada de extinção, ou também, eventualmente, voltar para uma outra instituição, parear com outro indivíduo, gerar indivíduos férteis que aí sim possam ser reintroduzidos num futuro, né? Esse animal vai ser transportado para um outro local, onde ele vai seguir com outras contribuições para contar a história das jacutingas. A comunidade aqui da região de São Francisco Xavier está super engajada com o projeto Jacutinga por conta de todo o trabalho que é feito pelo projeto. Então as pessoas avistam as jacutingas nas suas propriedades, num lugar de mata dentro das suas propriedades e avisam o projeto. Se as pessoas tiram fotos, elas conseguem identificar pela anilha algumas vezes ou pela cauda e aí já chega naquele lugar com uma suspeita de quem possa ser esse indivíduo. A parceria com a comunidade é muito forte, é imprescindível para que a gente consiga ter esses registros das aves. Toda vez que um morador faz o avistamento de uma jacutinga, ele entra em contato com o projeto e a gente solicita sempre um registro, seja por foto ou seja por vídeo, para que a gente possa identificar quem é o indivíduo. Aí a gente faz uma primeira comunicação com o morador, tentando entender como foi o avistamento, o horário, a data que o animal apareceu na sua propriedade, e a gente vai até o local para validar esse registro. A gente faz uma varredura na área, à procura do animal novamente, e aí já com essa suspeita de qual o indivíduo, a gente vai com a antena e faz esse mesmo processo de colocar na sintonia dele e mapear a área até identificar. Nessa busca, a gente procura identificar se o animal forrageou, se ele se alimentou de algum fruto, se ele teve alguma interação com algum outro animal naquela região, e a gente pega também o ponto do GPS, porque esse ponto também entra dentro dos registros que a gente consegue mapear quais são os locais que o animal está percorrendo. O primeiro avistamento do mês, tem alguns prêmios, tem algumas formas que vocês fazem com que as pessoas fiquem mais engajadas com isso. Então a gente tem essas premiações para o primeiro e o segundo avistamento de jacutingas feito pelos moradores no mês. Então a gente tem parcerias com comércios locais aqui de São Francisco. Que é mega legal. Nossa, também, né? É imprescindível, sem dúvida. Ele ganha uma pizza e um corte de cabelo e o pessoal adora. E o segundo avistamento ganha um café da manhã dos nossos parceiros aqui. Que é mega gostoso, a gente comeu lá, uma delícia. E aí a pessoa, o morador, ele ganha um certificado de protetor das jacutingas e a propriedade também ganha uma placa para ser colocada bem na entrada, dizendo que aquela propriedade é uma propriedade que ajuda a conservar as jacutingas. E é muito legal ver essa parceria, porque os moradores, eles se sentem de fato parte do projeto. Não é simplesmente a ação de receber os animais e liberá-los, né? É treiná-los, é monitorar, é observar, e acho que isso tudo faz uma diferença muito, muito grande, né? Essa observação das jacutingas que foram soltas anteriormente ajudam muito a fazer as melhorias para os treinos futuros. Então a gente teve, por exemplo, a primeira soltura de 2016, aí um indivíduo se adaptou muito bem. Em 2017 a gente recebeu um grupo novo e aí a gente observou esse macho comendo um fruto que a gente não tinha oferecido para ele quando ele estava na reabilitação, que é a pindaíba preta. Aí a gente coletou esse fruto e ofereceu para o grupo que estava em reabilitação de 2017. Foi um sucesso. Os bichos aceitaram super bem. A gente segue um paper de 1997, onde foram, durante 2 anos, vários grupos de jacutingas de vida livre foram observados. Então, é um bicho que se alimenta de pelo menos 41 frutos da Mata Atlântica. Então, é uma excelente dispersora de sementes. Não só da Jussara, como todo mundo imagina, mas de várias outras espécies, de vários. Né?
E aí, com o monitoramento dessa lista de 41 itens, a gente já observou pelo projeto pelo menos mais 10 frutos que não estavam incluídos na lista. Então, olha como é importante, né? Essa espécie para a manutenção das florestas. Quem faz a conservação da jacutinga é só o projeto Jacutinga, não. Quem faz o projeto acontecer somos todos nós. Eles se sentem parte e são parte de fato, né? É isso é muito legal. Essa é a principal mensagem. Ninguém vai fazer a conservação de nenhuma espécie sozinha. Não é só o Parque das Aves, junto com o projeto Jacutinga, é com todo mundo, com todas as outras instituições juntas, com toda a comunidade de São Francisco Xavier, né, com os estabelecimentos daqui da região. É só por isso que o projeto é um super sucesso do jeito que é. Muito obrigada.